Olá pessoal, tudo bem? O que é o umbral? Já pensou sobre isso? Esse é um assunto muito falado, né? Sobre as culturas reencarnacionistas e mesmo nas outras, muita gente fala de purgatório, outros falam de inferno, né? Outros chamam de umbral, mas é importante a gente entender, mesmo pela visão espírita, o que realmente significa isso, né? Muitos de nós morremos de medo de morrer e parar no umbral. Então vamos entender um pouco o que se refere a este local, como ele funciona e para que realmente ele serve. Muitas vezes a gente tendo consciência, aquele monstro, né, aquela coisa toda pode ser reduzida, e se a gente entende como ela funciona, é muito mais fácil também a gente poder escapar de lá. Este é o Papo de Corredor, eu me chamo Johnny e espero que estejam todos muito bem-vindos aí no nosso vídeo. O umbral segundo André Luiz, ele diz que é uma região inferior, né, de um padrão vibratório mais denso, habitado por espíritos em estados de perturbação e desequilíbrio, né? Que cometeram ali ou vícios, crimes, né? Que tiveram paixões desequilibradas, raiva, ódio, orgulho, remorso, né? E tantas outras coisas que a gente mesmo vivencia aqui e que desencarnaram muitas vezes apegado a essas mesmas situações e continuam vibrando o mesmo padrão. Mas não significa que seja um local fixo, né? Então ele diz que é um estado transitório e que todos nós teremos a oportunidade, né? Ou quem está lá terá a oportunidade de regenerar e ter o arrependimento através da reforma íntima, ou seja, se regenera, né? A passar do momento ali que teve aquela desconexão de todos aqueles vícios, crimes, desequilíbrios, orgulhos e tudo mais que mantiveram ele ali preso àquela conexão energética, e em algum momento, quando ele se desprender disso e fizer a sua própria reforma íntima e vibrar uma luz no coração, né, de verdade, ele realmente está pronto ali, maduro, né, para ser ajudado e retirado de lá e ser levado a planos mais altos, a colônias mais altas para tratamento e elucidação. Esta é a visão de André Luiz. Existe uma entidade chamada Ramatiz que também fala exatamente da mesma coisa, também um estado, um local, né, que acoplam entidades mais ou menos com os mesmos padrões vibratórios, né? Então existem várias, aí ele já aprofunda um pouco mais, fala que existem várias camadas, cada camada dentro do umbral é um estado de vibração, então geralmente as pessoas que têm o ódio, elas se aproximam de outras pessoas que têm o mesmo ódio, pessoas que são conectadas a vícios se aproximam de pessoas que são conectadas a vícios, suicidas vão se aproximar mais ou menos ali próximos de outros suicidas e por aí vai. Por que que isso acontece? Existe uma lei, né, que a gente fala bastante aqui no canal, que é a lei de energias iguais se atraem, né? Tudo no mundo é energia, nós somos feitos de pura energia, a física moderna explica, né, que tudo é feito de energia em estados de condensação diferente. Este físico é diferente da densidade deste metal, que é diferente da densidade da madeira. Todos eles são feitos de energia. Quanto mais junto, mais denso, mais duro. Quanto menos junto, menos denso, menos duro ou físico. Então a madeira tem uma densidade menor do que o ferro, nosso corpo tem uma densidade menor do que a madeira e o nosso espírito tem uma densidade menor do que o nosso físico. Então são estados de densidade completamente diferentes. Assim como a nossa energia vai densificando, as energias similares entre elas fazem uma certa atração, e essa atração é que dá a densidade. Não são polos diferentes, são polos iguais que fazem a junção e o fechamento das energias. Quando energias iguais se atraem, é para todos os efeitos. A gente já falou bastante em vídeos aqui, vou ver se eu coloco o card aqui para vocês verem, sobre obsessão. Obsessão nada mais é do que uma pessoa extremamente densa atraindo espíritos desencarnados densos, negativos, né? A pessoa está negativada e os espíritos também, e isso existe um acoplamento entre eles. O umbral nada mais é do que um local energético criado pela mente humana, pela energia humana, né? Então, quando eu tenho ódio, eu dissipo energias de ódio e isso cria uma aura que faz com que outras pessoas no mesmo padrão também que estão vibrando vão se aproximando, vão se acumulando e isso vai densificando num estado vibratório lá no plano espiritual. Por isso
muitos lugares falam que o umbral não existe, não é um lugar, é um estado mental, um estado de consciência que vai agrupando pessoas naquele padrão para ficarem ali muitas vezes próximos, porque um acaba se alimentando do outro, tá? E as pessoas são agarradas a essas emoções, então por isso que existe estas divisões. Ramatiz diz que o umbral também é um estado como é que se diz? De regeneração, então é transitório. Por que ele é transitório? Aí, como o André Luiz não explica o estado transitório, só fala da reforma íntima, Ramatiz já vem trazer isso de uma forma mais científica para que a gente possa entender. Ele diz que o umbral é como se fosse um mata-borrão, né? Para quem não lembra o que é o mata-borrão, é uma massa, parece uma massinha de criança, só que ela é um pouco mais densa, e quando a pessoa desenha, faz escrita com grafite, você vem com o mata-borrão e vai passando ele assim, e ele vai puxando o grafite, tirando o grafite da folha. Isso é como se fosse uma borracha, só que você não precisa esfregar, você vem passando e ele vai tirando os borrões que vão formando no papel por causa do grafite. Então ele chama de mata-borrão energético, o que significa que o nosso perispírito, quando a gente desencarna, está poluído pelo ódio, está poluído pela energia do rancor, está poluído pela energia do remorso, está poluído por todas essas dos vícios e todas essas energias que a gente veio acumulando na nossa estada aqui na Terra. E aí a gente começa a se acoplar lá por esta poluição, onde as pessoas vão se juntando em camadas diferentes de sofrimento, porque a gente está poluído e está agarrado àquela poluição. Eu não quero me soltar da raiva, eu não quero me soltar daquele ódio, nem daquele remorso. Então eu fico agarrado àquela energia, conforme o plano espiritual vai absorvendo a energia de mim para me purificar, eu continuo colocando a energia do ódio, do remorso e de tantas outras coisas, então esse desequilíbrio nunca dissipa. O umbral nada mais é do que um efeito de energias iguais se atraem. Então, quando todo mundo está junto naquele estado vibratório, o ambiente se torna muito mais denso do que cada um individualmente. Então ele começa a puxar toda aquela energia negativa para o ambiente. Então o umbral não é algo negativo, ele é algo muito positivo, porque ele é o estado de purificação do espírito. É por isso que não importa se a pessoa vai ficar lá 1 ano, 10 anos, 150 anos, ele vai sair em algum momento, porque o ambiente continua puxando, e às vezes ele não dá conta de gerar tanta energia negativa diferente do ambiente que está puxando dele, então automaticamente ele começa a purificar. Então é um grande mata-borrão ou um grande purificador energético para que a gente possa ter um pouco mais de consciência e desligar um pouco daquela raiva, desligar um pouco daquele remorso, nos desligarmos um pouco dos nossos vícios para que a nossa consciência possa se abrir e aí sim, de coração, verdadeiramente, compreender que a gente não precisa mais daquilo e que a gente precisa de ajuda. E aí quando a gente vibra o alto, vibra a Deus, vibra a Buda, vibra qualquer entidade ou espírito que a gente conheça, um espírito da Umbanda, um Pai Joaquim da vida, e pede ajuda de coração, a gente realmente consegue ser auxiliado pelos espíritos mais evoluídos. Então o umbral não é um lugar negativo e ninguém colocou a gente lá e a gente não vai ficar preso lá porque tem algum espírito prendendo a gente, um espírito trevoso. Tem espíritos trevosos? Tem. São oportunistas e que também precisam de energia densa e muitas vezes precisam acumular, às vezes até mesmo escravos para trabalhar ali. Eu já falei em desobsessão, em vídeos aqui sobre obsessão. Como é que funciona a obsessão e quem são os obsessores. Então, se você tem interesse em aprender, entenda, mas não significa que alguém está te prendendo lá. A única forma de ficar preso no umbral é pela nossa própria energia, é ficar gerando o ódio, o rancor ou qualquer coisa que fez com que nós estivéssemos presos àquela energia. Fora isso, a gente se descola de lá e aí vai receber a ajuda, o auxílio do alto para que a gente possa se desenvolver e evoluir. Então o umbral não é algo negativo, não é algo que alguém nos colocou lá para nos punir, nada disso.
é somente um lugar onde a gente, por assimilação, por similaridade, a gente vai se conectando e se aproximando energeticamente, e é por isso que muitas vezes a gente vai parar lá. Não quer parar no umbral, não vibre ódio, não vibre raiva, não vibre remorso, não tenha vícios, não faça as coisas negativas e quando desencarnar, esteja num padrão vibratório mais evoluído, mais conectado com espíritos superiores, que ajuda a virar e a gente não vai ficar apegado às coisas. Ah, puxa, mas é impossível não ter isso. Não se apegue a essas coisas. Puxa, eu fiquei com raiva, com ódio de uma situação, daqui 2 horas eu tenho que estar limpo, eu preciso me limpar, eu preciso ter consciência de que eu não posso me apegar a essa situação. Se a gente viver dessa forma, a gente se limpa naturalmente no dia a dia, se suja, se limpa, se suja, se limpa, e aos poucos a gente vai se organizando. Chico Xavier diz uma frase, eu acho que já falei isso em algum vídeo, eu gosto bastante, que o ambiente mais limpo não é aquele que mais se limpa, mas sim aquele que menos se suja. E isso acontece energeticamente. O físico, a energia mais limpa, não é aquela que está todo dia, toda semana em desobsessão ou toda semana precisando de um passe energético porque não consegue se manter sozinho. Geralmente é aquela que menos se suja, é aquela que menos vibra o padrão vibratório negativo, é aquela que menos tem esta geração de energia que muitas vezes faz mal e que nos conecta no padrão vibratório do umbral. Muitos de nós não precisamos morrer para ir no umbral. O umbral está dentro da nossa cabeça. Tem pessoas que vivem uma vida inteira reclamando, sofrendo, no ódio, no rancor, em todas essas coisas, na culpa, que vão fazer que o estado mental seja uma vida de sofrimento. Então não precisa morrer para parar no umbral, precisa criar um umbral dentro da sua própria cabeça e você tendo isso, você vai assimilar pessoas que têm o mesmo padrão vibratório, porque você vai falar do seu ódio, do seu rancor, e a pessoa também vai falar do dele, e aí o outro também fala do dele, e junta um grupo de pessoas que começam a reclamar da política, do Big Brother, da violência, do problema de saúde, e aí passa a vida inteira falando de todos esses problemas, reclamando, vivendo uma existência negativa, sofrida. Então a gente cria o nosso próprio umbral encarnado aqui na Terra. Então o estado do umbral não é um local, ele é um estado. Então a gente pode chamar que o estado do umbral pode ser encarnado e pode ser desencarnado. E tudo é base em escolha nossa. A gente vive dele se a gente quiser e ficar apegado a ele, e a gente sai dele se a gente quiser e quiser se desapegar dessas coisas que nós ficamos agarrados e que nos prendem aos nossos próprios umbrais. Eu espero ter explicado um pouco melhor sobre isso. Tenham a consciência de que mesmo que a gente vá parar, e provavelmente a gente já foi parar muitas vezes lá, mesmo nós que somos médiums, né, alguns médiums que frequentam aqui o grupo sabem disso, o nosso trabalho é muitas vezes trabalhar nessas zonas umbralinas para esclarecer e para ajudar espíritos que estão nesses apegos aí e que precisam dessa transmutação. Muitas vezes nós encarnados temos a energia tão densa por conta do nosso físico, que a única forma de descolar um espírito que está densificado lá e que precisa de um momento de elucidação, ele tem que estar no mesmo padrão vibratório que a gente. Nós somos o mais denso que o plano espiritual tem, então muitas vezes eles pegam a nossa energia, levam até lá e a gente faz o descolamento e ajuda o esclarecimento desses espíritos sofredores, porque não importa se eles são negativos, se eles fazem negatividade ou se eles estão lá apenas sofrendo, todos são sofredores, todos que vivenciam esta experiência negativa estão sofrendo por algum motivo e por isso estão apegados e muitas vezes colocados em estados de umbrais como esses. Então o importante é que a gente possa ajudar tantas pessoas encarnadas que vivenciam o umbral, mas com a consciência de que cada um se desvencilha do umbral no momento certo. Uma pessoa que está conectada ao vício, a gente pode passar a vida inteira tentando ajudar ela. Se ela não quiser se ajudar, não existe a possibilidade. A gente pode passar a vida inteira tentando ajudar uma pessoa que vê negatividade em tudo. Se ela não quiser se despregar dessa negatividade, não tem santo que faça. Você pode contar piada, dançar hula na frente dela, não vai acontecer. Você não vai conseguir mudar o padrão vibratório dela, porque ela não quer
mudar o padrão vibratório. O plano espiritual trabalha com a gente da mesma forma, né? Se a gente desencarna e não quer largar daquela energia, nós temos o livre-arbítrio e muitas vezes as entidades só podem ficar olhando, sentindo muito por aquela situação, mas eles só podem nos resgatar e nos ajudar quando a gente dá abertura e disposição para isso acontecer. Então fica aí a dica, para quem está encarnado e vivenciando um umbral, muda o teu pensamento, muda o teu padrão de energia, porque precisa do teu padrão para isso acontecer. Se você não consegue fazer isso sozinho, mas tenha consciência de que precisa, vai procurar ajuda numa igreja, num centro espírita, num centro de umbanda, algum lugar que pratique o positivismo, que vão te ajudar a descarregar essa energia e te colocar coisas boas, positivas na sua consciência, e dessa forma você vai fazer a sua transmutação. Se você não quer ir em lugar nenhum, não tem problema, faça suas orações, faça suas mudanças de reforma íntima, como se diz no Espiritismo, com pensamentos positivos, se desapegue dessas questões energéticas e você vai mudar o seu padrão vibratório e vai sair do seu próprio umbral. E se você também tem medo de ir para o umbral, pense nisso, mude seu padrão vibratório até que a morte, né, e o descolamento do físico, nós não chamamos de morte, mas o descolamento do físico aconteça para que você esteja num estado vibratório positivo, para que seja auxiliado pelos espíritos de luz. Eu espero ter ajudado aqui. Esse é mais um conhecimento aí que é passado, né, de conteúdos. Eu não sou dono da verdade. Muitas vezes o que eu trago aqui são conhecimentos que eu busco em livros e em estudos, né? O André Luiz é um espírito muito legal para estudar isso, porque em vários dos livros dele, ele fala sobre umbral. Um deles, que para mim eu acho que é o melhor livro de todos que existem do André Luiz, ele é chamado de Libertação. Ele fala muito sobre o umbral e os estados vibratórios e o que acontece, como funcionam os obsessores. É um livro muito rico em conhecimento, de entendimento de como funciona essas camadas mais densas aí, energéticas. Vale muito a pena ter contato com isso. E o Ramatiz, eu sempre falo dele aqui, porque é um espírito que explica as coisas de uma forma muito mais técnica. Então tem um livro chamado Mediunismo, que é muito bom, é geralmente falado para médiums. Ele fala bastante sobre essa energia e os padrões vibratórios do umbral. Para quem não tem familiaridade com mediunidade, também tem o Elucidações do Além, fala bastante também sobre esse assunto. Muito legais os livros de Ramatiz, eu gosto bastante. Os de André Luiz, ele conta as experiências deles, e os de Ramatiz é muito parecido com os de Kardec, né, que são perguntas e respostas um pouco mais técnicas, mas muito interessante de se estudar também. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar o seu like aí, ajuda bastante para que o YouTube entenda que o conteúdo é legal e que é bom compartilhar ele com outras pessoas. Se você não se inscreveu, se inscreva e compartilhe com as pessoas, que às vezes você lembra, tá ouvindo o vídeo e fala, puxa, fulano de tal poderia, né, se beneficiar com esse vídeo. Eu procuro fazer um trabalho mais sério possível, baseado em tudo que eu já aprendi, com o entendimento que eu não sei de tudo, né? Todos nós temos que passar pelo crivo da razão. Tem livro que eu leio, eu não concordo muito com uma coisa ou outra, mas sempre tem alguma coisa de positivo. Eu espero que este vídeo tenha algo de positivo. Se você puder, compartilhe, porque a ideia do canal é exatamente essa, ajudar com que todos nós tenhamos um pouco mais de consciência, e assim a gente vai evoluindo junto, e eu vou compartilhando muito do que eu mesmo estou aprendendo aqui na minha jornada. A gente fica por aqui e até lá, a gente se vê na próxima.